Bom dia, prezados espectadores e espectadoras de mais uma edição do Jornal Alternativo pela TV Pax. Como sempre, estaremos entrevistando uma terapeuta que tem muita coisa interessante para contar para vocês, a Silvia Pirret. Antes de eu começar a entrevista, eu vou falar um pouquinho da próxima edição do Jornal Alternativo Impresso, que vai sair agora na sexta-feira. E como estamos no final do ano, tem várias matérias interessantes, desejando que os brasileiros tenham um ótimo 2016 e também os habitantes de todos os outros países. Inclusive, eu utilizo uma oração do Mestre Saint Germain, canalizada pela Carmen Ballesteros, aqui da Pax Universal, que é muito interessante, falando de como nós podemos ser abundantes em todos os aspectos da nossa vida, inclusive financeira. E tem tanta gente reclamando hoje que está com muita dificuldade, e aí quando a gente fica com muita negatividade, fica difícil de resolver os problemas que a gente está enfrentando. E no próximo jornal tem algumas matérias interessantes. Por exemplo, o Edson Hiroshi, que é um amigo meu há muito tempo, uma pessoa muito interessante, que há muitos anos ele faz um evento todo começo de ano que chama Franciscando, que é um evento para crianças de 5 anos até jovens de 17 anos. Eu já participei com o Hiroshi de 2 ou 3 eventos desses e achei maravilhoso, porque ele ensina meditação para as crianças e para os jovens, fala muito sobre alimentação saudável, ensina as crianças a brincar um pouquinho plantando, e curiosamente todas as crianças começam a comer comida vegetariana e gostam bastante. E o Edson tem um trabalho muito bom de ecologia. Ele construiu uma sociedadezinha ecológica com várias casas. É muito interessante. Eu lembro que há uns 20 anos atrás, ele me falou: Roberto, olha, precisa começar a se preocupar em gastar menos água, porque senão corremos o risco de alguns anos ter problema de falta d'água. Eu achei estranho, porque nunca tinha ouvido falar isso, e sempre se falava que o Brasil tinha muita água, mas agora, embora o governador diga que não está faltando água em São Paulo, falta água em um monte de casas. Na minha já faltou bastante. Então eu achei interessante o Edson Hiroshi prever isso. Aí vocês podem, quem se interessar em ver o jornal impresso, pode me telefonar para o 3063 1115 ou enviar e-mail para j.alternativo@uol.com.br e eu mando o jornal para vocês conhecerem. E quem quiser fazer a assinatura do jornal, eu estou fazendo uma promoção agora no mês de dezembro para ser uma facilidade de Natal. Vocês querendo assinar o jornal, 12 edições, o jornal é mensal, o custo é de R$ 42. E eu dou como brinde o meu livro Yoga para os Olhos, porque eu gosto muito de divulgar o Yoga para os Olhos, eu já contei para vocês, porque eu me curei de problemas de visão depois de usar óculos de grau 58 anos seguidos. E conheço muita gente que está melhorando a saúde dos olhos e a visão, fazendo os exercícios do livro Yoga para os Olhos
e usando um pouquinho esse óculos que é muito interessante, que é um óculos furadinho, 100 graus, e que é um ótimo exercício também. Outra coisa que tem interessante no próximo jornal, tem textos de livros do Yogananda, que é o primeiro mestre indiano que divulgou yoga, meditação e outras coisas indianas para um país ocidental. Ele morou alguns anos nos Estados Unidos para divulgar essas coisas super interessantes. E agora, 2 semanas, começou um filme, entrou em cartaz um filme chamado Awake, o nome em inglês, que mostra parte da época que o Yogananda morou nos Estados Unidos, e ele ensina muita coisa interessante para a gente. Vejam nos cines Itaú, na Rua Augusta, no Shopping Bourbon, que acho que ainda está passando esse filme do Yogananda, que é muito interessante. E outra coisa que eu achei muito interessante eu fui no restaurante Natural, Flor de Lis, para fazer uma entrevista com o dono. Achei o restaurante interessante, a entrevista também está no jornal, é interessante. E eu fiquei impressionado, porque ele também tem no restaurante alguns livros, vendendo alguns livros. E eu vi vários livros, uns 4, 5 livros de médicos, destacando a importância da alimentação saudável para a nossa saúde. Eu achei muito bom, porque até uns poucos anos não se ouvia os médicos falarem da importância da alimentação saudável. E agora tem vários defendendo bastante isso e orientando seus pacientes. E eu vi o livro que eu já conheço, eu acho o nome muito interessante, do Peribanes, que o nome do livro é Lugar de Médico é na Cozinha. Tem um outro do Eric Slivitch, que tem vários livros, um deles é Alimentação Sem Carne. E tem livros também do Deepak Chopra, que é um indiano que se formou em medicina nos Estados Unidos, mas enfrentou alguns problemas, aí foi para a Índia e fez a medicina ayurvédica também, e voltou para os Estados Unidos e juntou as duas, tem um trabalho maravilhoso, e esse há muitos anos ele destaca a importância da alimentação. Então vamos nos cuidar, e eu falo que para a gente querer ver o Brasil ter uma vida melhor, a gente tem que seguir aquela frase do Gandhi, que dizia: se você quer que o mundo seja melhor, comece cuidando de você para você ser melhor e ter práticas melhores. Então, claro, se nós queremos ter um Brasil melhor, vamos cuidar de nos melhorarmos também e melhorarmos todas as nossas práticas. E eu acho que o melhor caminho é nos ligarmos com Deus e com a espiritualidade. Como o Yogananda diz no livro dele, ele diz mais ou menos assim: se você se ligar totalmente a Deus, tendo total certeza que você é filho de Deus, você não vai ter medo de doença, de morte, nem de problema nenhum, porque se você é filho de Deus, claro que você vai ter a ajuda dele para resolver qualquer problema na sua vida. Então, mais ou menos isso. Se vocês quiserem ver o livro Vegetariano, o livro o meu jornal, e ganhar um livro de Yoga para os Olhos, vocês podem me ligar no 3063 1115 e podem também passar no meu novo endereço, que agora, além do jornal e dos óculos e do livro Yoga para os Olhos, eu tenho uma livrariazinha com livros novos, com livros usados, que são vendidos com preço muito interessante. E também eu alugo os livros para quem quiser ler e depois devolver. O meu novo endereço, agora é em Perdizes,
na Rua Diana, 990, e tem a loja, que é uma livraria. Então, vocês podem passar lá, que de segunda a sexta nós funcionamos de 9h30 até 18 horas. E agora vamos começar a entrevista com a Silvia Pirret. Bom dia, Silvia, tudo bom com você? Bom dia, Roberto, tudo bem, graças a Deus. Agradeço primeiramente pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês, aqui na TV Pax. O pessoal nos recebendo com muito carinho, com muita generosidade. Agradeço muito. Então, vamos começar a falar do seu trabalho como terapeuta, como começou. Você me falou que você tinha um outro emprego antes de começar com a terapia. Conta um pouco para a gente. Isso. Na verdade, eu sou psicóloga, eu me formei já há 20 anos, né? Em 95 eu me formei. Mas, na época, eu fui trabalhar com outra coisa. Eu fui trabalhar em banco. Trabalhei, logo depois de formada, em banco. Foram 18 anos de trabalho em banco. Então, não tinha nada a ver. Eu fazia trabalho administrativo, trabalho de atendimento a clientes. Não era nada ligado à área de psicologia, né? Mas lá no banco, assim, aprendi muitas coisas novas, diferentes, fiz muitas amizades, foi uma época gostosa também da minha vida, mas eu sentia que faltava alguma coisa para me completar, não era aquilo exatamente que me fazia feliz, né? E um dia, assim, por acaso, eu resolvi realmente retomar a minha área de psicologia, fui fazer uma pós-graduação, isso de 2010 para 2011, na área de psicologia novamente. E a área das terapias alternativas, em 2012, é que surgiu. Passando na rua perto de casa, tinha um local, um espaço terapêutico que estava dando cursos de Reiki. E como eu ficava assim a 5 minutos da minha casa, eu resolvi fazer o curso de Reiki para poder conhecer melhor, entender o que era essa energização. E foi o primeiro curso que eu fiz na área terapêutica, né? E daí não parei mais. Gostei muito, achei muito interessante. Apliquei em mim, nas pessoas próximas, né? E gostei bastante e não parei mais de estudar. E aí vieram outras terapias, né? Aromaterapia, massagem terapêutica também, florais de Bach, auriculoterapia, que é a acupuntura na orelha, reflexologia, radiestesia, trabalho também com cristais, cromoterapia, e é como nós estávamos falando agora há pouco, quando você começa a se interessar por um assunto, não quer parar mais, quer cada vez mais estudar e conhecer, até para que os seus pacientes, os seus clientes tenham também uma gama maior de alternativas para alcançar aquilo que a gente sempre almeja, que é o bem-estar, né? Eu acho muito interessante que eu conheço uma porção de terapeutas que tinham outra profissão, mas aí se interessaram por isso e até hoje trabalham com as terapias, não quiseram mudar de profissão, não. Inclusive, eu conheci recentemente, tive uma consulta com ele, Miguel Filiage, que ele era jornalista, mas se cansou do trabalho e resolveu estudar medicina oriental. Estudou medicina taoísta, tibetana, ayurvédica. Eu fiz uma consulta com ele, vou ter outra esta semana, e achei muito, muito interessante o trabalho dele. E eu vou ver também se ele tem tempo para eu vir entrevistá-lo aqui, porque eu acho que é muito interessante a gente ver as pessoas mudando de profissão e gostando bastante de um trabalho novo. E você começou a trabalhar com o Reiki mesmo, Silvia? Na verdade, quando eu comecei a pôr em prática o meu trabalho de terapias, eu comecei com a massagem, né? Porque naquela época era o que me chamava mais atenção, era o que eu mais gostava do toque. A gente percebe muito a necessidade das pessoas de serem tocadas, né? Porque hoje em dia as pessoas têm muitas amizades, mas muitas amizades às vezes são virtuais e as pessoas têm essa necessidade do toque e da proximidade. E a massagem, junto com a aromaterapia, que eram as duas terapias que eu usava naquele momento, né? A massagem junto com a aromaterapia, elas se complementam bastante, são muito importantes
para que a pessoa se sinta bem, né? Se sinta melhor, mais tranquila, elimine dores, insônia e vários mal-estares que as pessoas apresentam aí durante a vida, né? O início foi com a massagem e com o reiki também. Mas era sempre concomitante, era o meu trabalho no banco junto com o trabalho das terapias alternativas. Aí, a partir desse ano, é que eu comecei realmente só a trabalhar com as terapias complementares e como psicóloga também, que eu acredito que a psicologia, junto com as terapias complementares, se unem bem e formam um trabalho bem gostoso, muito interessante. Vejo bastante resultados nessa junção que eu tenho feito. E eu acho que é até muito válido realmente a gente comentar de pessoas que tinham uma outra profissão e que, de repente, têm essa vontade de mudar, ou seja, para trabalhar com terapias alternativas ou qualquer outra área, porque sempre se tem um receio. Mas será que vai dar certo? São tantos anos de carreira, tantos anos trabalhando com determinado assunto, vou mudar completamente? Vale a pena, porque vale a pena fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, porque quando começa a trabalhar com saúde, com a parte das terapias, parece que a gente tem mesmo um chamado, alguma coisa que não dá mais para abandonar. E o que a gente quer sempre mais é estudar, conhecer mais, para poder passar isso para frente e ajudar cada vez mais pessoas, né? Explica um pouquinho a aromaterapia, o que é, como funciona, que é uma das terapias que ainda não é muito conhecida, né? Isso. Na verdade, a aromaterapia ela já é muito antiga, porque já era usada desde o Antigo Egito. Lógico que não com essa mesma nomenclatura, mas eles já utilizavam óleo essencial naquela época para cuidados com a saúde, com a beleza, né? Os egípcios eram um povo bastante luxuoso, muito preocupado com a beleza, e eles já usavam naquela época, até para embalsamento de múmias e tudo mais. A aromaterapia, com esse termo aromaterapia, foi mais conhecido a partir de 1928, na verdade, que foi a época que se criou esse termo, né? E também se fez uma diferenciação entre o que era perfumaria e aromaterapia. Quando você fala aromaterapia, a pessoa pensa somente um cheirinho gostoso, um cheirinho agradável, mas vai muito além disso, né? A aromaterapia, na verdade, é uma ciência que utiliza os óleos essenciais, os óleos de plantas, para cuidados tanto físicos quanto emocionais, né? Então, trata da pessoa da forma integral. E hoje nós temos mais de 300 óleos essenciais no mercado e vão surgindo cada vez mais porque vão se fazendo pesquisas e vão percebendo que as plantas têm os componentes químicos naturais que podem ser muito bem empregados, muito bem utilizados para cuidar da saúde, do reequilíbrio orgânico, né? E do bem-estar das pessoas. E como nós estávamos falando também agora há pouco, o natural da pessoa é ser saudável, né? Todos nós nascemos para sermos saudáveis. E os desequilíbrios vão aparecendo, as doenças vão aparecendo conforme a gente vai vivendo, vai vivenciando, com os problemas do dia a dia, com as dificuldades, as dúvidas, às vezes padrões de hábitos que a gente vai adquirindo no dia a dia da gente e que isso vai nos prejudicando, né? Vai tirando do nosso ponto de equilíbrio. E a aromaterapia faz justamente isso. Ela emprega os óleos das plantas para trazer esse reequilíbrio. E como é feito o uso da aromaterapia? Então, ele pode ser feito tanto numa massagem. A gente utiliza sempre o óleo essencial misturado a um creme neutro ou a um óleo vegetal, porque a maioria dos óleos essenciais não se usa puro sobre a pele, né? Com raras exceções. Pode ser pelo odor mesmo, então você utiliza um spray com óleos essenciais, um aromatizador de tomada, que hoje é muito comum, as pessoas usam no quarto para dormir, para ter um sono mais tranquilo. Mas pode ser usado também em compressas, por exemplo, para queimaduras, para dores também, cólicas. Pode ser utilizado em banhos. Então, é assim, uma gama muito grande de utilização, né, em escaldapés, até para beleza também. Muita gente utiliza máscaras de argila, por exemplo, com óleo essencial. Então, é uma gama muito grande de usos que a gente pode fazer com o óleo, né? E aí até gostaria de aproveitar a oportunidade só para colocar essa diferença, porque muitas pessoas
confundem ainda o óleo essencial com a essência. Então, essência, o que seria? Essência você compra em várias lojas, tem um precinho mais acessível, mas são produtos feitos quimicamente. Então, eles não são produtos feitos com o óleo da planta. Então, não tem uma função terapêutica. Aí sim, acaba sendo só realmente um cheirinho agradável para se colocar no ambiente. A aromaterapia, ela usa o óleo da planta mesmo, é o óleo essencial puro. Aí ele vai ter um princípio terapêutico, uma função terapêutica de cuidado com a pessoa, né? Cuidado com a saúde. E a aromaterapia tem bons resultados físicos e emocionais, você falou, né? Sim, isso, exatamente. Então, a gente pode utilizar tanto para questões, dores físicas, por exemplo, né? Reumatismo, tendinite, dores de cabeça, qualquer outra situação que a pessoa precise, né? Problemas intestinais, problemas estomacais e também para questões emocionais, por exemplo, insônia, depressão, para todas essas situações sempre existe um óleo bem recomendado. Mas aí também uma questão que é muito importante de ser comentada, né? Como nós falávamos, hoje ainda, embora isso já esteja, graças a Deus, mudando, mas ainda se vê muito a doença, né, o sintoma que aquela pessoa apresenta, e não a pessoa como um todo. Então, ela passa a ser uma parte. É o pé que está com problema, a mão que tem a tendinite. Mas e a pessoa? Né? Você tem que olhar a pessoa como um todo. Então, nas terapias complementares, a gente faz isso. Então, primeiro você procura conhecer a pessoa integralmente, conhecer a sua história, quem é essa pessoa, para poder depois recomendar o óleo mais adequado, mais preciso para o caso que ela está apresentando, justamente para que a gente possa ter um efeito melhor, mais eficaz, na verdade, para aquela questão que a pessoa está apresentando, né? E no caso, por exemplo, de insônia, né? Muitas pessoas hoje, até nem conhecendo muito bem a aromaterapia, elas utilizam o aromatizador de tomada no quarto, às vezes até no quarto da criança, uma gotinha de óleo essencial no travesseiro, um óleo de lavanda, por exemplo, que é um óleo bem acolhedor, um óleo que tem um aroma muito agradável, para fazer com que a criança tenha um sono mais tranquilo, né? Isso não só para a criança, mas para qualquer pessoa, que é uma prática super simples que pode ser utilizada por qualquer pessoa. Muito interessante, Silvia. Agora, diga mais uma coisa. Você trabalha com vários tipos de terapias. Sim. Quando você atende uma pessoa, como é que você define que tipo de terapia você tem que aplicar naquela pessoa? Isso. Na verdade, como as pessoas são diferentes, né? Que justamente é o que eu estava falando agora, que a gente precisa primeiro conhecer a pessoa para poder saber que óleo a gente utiliza, qual seria o óleo mais adequado para aquela pessoa naquele momento, né, que ela veio te procurar. As pessoas também respondem melhor ou não tanto a determinadas terapias. Então, como eu trabalho com várias terapias complementares, e sou psicóloga clínica também, então, no início, o que eu faço? É uma entrevista bem detalhada com essa pessoa, para poder conhecê-la bem, a sua história de vida e o momento que ela está passando agora, o que lhe trouxe ali, o que lhe fez procurar por esse tratamento, né? E aí nós vamos buscar as melhores alternativas, as melhores terapias para que ela possa voltar a ter seu reequilíbrio, se sentir bem novamente. A aromaterapia, eu tenho tido, graças a Deus, muito bons resultados com a aromaterapia. Algumas pessoas respondem muito bem, então já no primeiro momento, no primeiro creme que essa pessoa leva para casa, ela já retorna com algumas informações muito preciosas, né? E aí eu já vou comentar um pouco mais sobre isso. Outras pessoas respondem muito bem ao floral de Bach, que é o floral com o qual eu trabalho. Outras pessoas gostam da aurículo, que é a acupuntura na orelha. Outras pessoas gostam demais do reiki. Então, conforme a gente vai conversando com essas pessoas, vai conhecendo melhor, você vai percebendo quais são as terapias às quais ela se adapta melhor naquele momento. E aí vão sendo utilizadas essas terapias. Outras pessoas preferem conversar muito, conversar bastante. É um momento que elas estão vivendo, elas precisam ser ouvidas, né? E aí a psicologia ajuda muito também, que é o momento de você estar ali ouvindo e ajudando, sendo um apoio para o seu cliente, porque, na verdade, a cura já está dentro de cada um de nós, né? Como eu falei, nós nascemos para sermos saudáveis, nossa essência é uma essência saudável,
mas nós precisamos reencontrar o nosso o reequilíbrio, na verdade, né? E essa conversa, essa atenção, esse contato terapêutico vai fazer com que essa pessoa encontre o seu caminho de reequilíbrio mais facilmente. E aí, como eu estava falando, né, na primeira sessão, geralmente eu dou para a pessoa levar para casa um creme, que é um creme neutro acrescido com os óleos essenciais, que a pessoa, eu peço para que passe nos pés. Por que nos pés, né? Porque primeiro nos pés nós temos todos os sistemas do corpo, todos os órgãos do corpo, como nós sabemos na reflexologia podal, estão ali nos pés, como nas mãos e na orelha, né? Então, você já está trabalhando, no momento que você usa aquele creme com os óleos essenciais ali nos pés, você já está trabalhando o seu corpo de forma geral. Além disso, esse creme vai ser utilizado à noite, então é o momento da pessoa fazer um ritual de cuidado para se reconectar com o corpo e poder dormir mais tranquilamente também. E, além disso, tem também o retorno venoso. Então, as veias elas vão levar mais rapidamente esse creme, esse potencial dos óleos essenciais para o corpo, de uma forma geral, para que o efeito seja mais eficaz, mais poderoso. E muitas pessoas chegam na segunda consulta, que é feita depois de 15 dias, falando, nossa, eu percebi diversas coisas, tive sonhos reveladores, sonhei com determinadas coisas que eu percebi que é justamente isso que tem me incomodado muito, é isso que me prejudica, coisas do passado, sonhei com a minha infância, com a minha mãe e tal. Então, é uma forma de você também poder, a partir daí, trabalhar essas questões com a pessoa, né? E ainda enriquecer mais esse contato terapêutico. E acho bem interessante você começar o atendimento como psicóloga, né? Sim. Porque vários médicos, eu já li em livros deles e alguns me falaram diretamente que sentiram muitas dificuldades quando estavam começando a trabalhar como médicos e um paciente faleceu. E reclamavam muito de não ter nas faculdades de medicina ensino de psicologia. O que ajudaria eles ajudaria no atendimento direto, né? Sim. Então, eu acho que nas terapias é bastante interessante ter esse tipo de trabalho. Você fez uma boa ligação, né? Então, como eu falei, eu acho que a psicologia e as terapias complementares, elas se unem e se casam muito bem, né? E é muito gostoso poder fazer esse trabalho. Eu gosto muito da psicologia, amo a psicologia, mas eu acho que ela ainda fica melhor quando utilizada junto com as terapias complementares. E aí, até fazendo um gancho com isso que você trouxe da medicina, né? Que é o que a gente ouve muito até dos próprios clientes que vão nos buscar, nos procurar, essa necessidade de ser visto como um todo, como um ser humano, né? E a gente percebe que isso, graças a Deus, já tem mudado um pouco, embora a passos lentos, mas isso já vem mudando um pouco. Então, hoje em dia, quando você comenta a respeito das terapias complementares para um médico, ele já não olha para você de uma forma duvidosa, como acontecia antigamente, né? Ele já olha de uma forma mais respeitosa, quer entender melhor, quer conhecer, saber mais a respeito. Até porque, hoje em dia, a gente usa até mais esse termo terapias complementares, porque já não tem essa ideia de vamos abandonar o trabalho convencional, o tratamento médico, e utilizar somente as terapias, né? Não, a gente quer que tudo seja um conjunto. Então, na verdade, as terapias complementares são um conjunto de várias coisas, né? Dessas terapias que eu falei que a gente utiliza, como aromaterapia, florais, o reiki, mas também há uma preocupação com a alimentação, que é o que você falou agora no início, né, do programa, uma alimentação saudável, que isso é a base de tudo, daquilo que você está colocando para dentro do seu organismo, ter essa preocupação com o que você se alimenta, uma preocupação com uma atividade física, para você manter seu corpo em movimento, porque nós fomos feitos para deixar o nosso corpo sempre em movimento, né, e não para ficarmos parados. Ficar sentado durante muito tempo durante o dia, isso é muito prejudicial, mais até do que ficar mais tempo em pé. Então, é importante você manter seu corpo ativo. As terapias complementares se preocupam também com a parte espiritual, a gente não pode deixar nunca isso de fora. E quando a gente fala espiritualidade, não é exatamente a preocupação com uma religião, mas é a preocupação com qual é o seu propósito na Terra, né?
o que você veio fazer aqui, o que você quer, né? O que você pretende fazer para deixar o mundo mais bonito, qual é o legado, a história de vida que você quer deixar aqui na Terra. Então, é uma preocupação com uma missão de vida e com a busca de algo que lhe dê prazer, da alegria também, né? Que às vezes a gente tem que encontrar em pequenas coisas, que a gente acha que a alegria são só ligadas a grandes coisas, e muitas vezes as pessoas pensam em alegria relacionadas a questões materiais, e não é. A alegria está em brincar com uma criança, conversar com os amigos, ler um bom livro, né, ouvir uma boa música. Então, saber reconhecer e aproveitar as oportunidades que a vida nos dá e passar a valorizar. Então, tudo isso é conversado com o cliente, com o paciente, durante as terapias, né? O enfoque é total, na vida total da pessoa, que a gente quer acompanhar para saber como é que essa pessoa está, como é o dia a dia, e ir fazendo ali, junto com ela, pequenos ajustes diários e constantes, né? Que é isso que vai levar ao reequilíbrio orgânico novamente dessa pessoa. E muitos hospitais e mesmo o SUS já estão tendo atendimentos terapêuticos de várias modalidades de terapias. E isso existia em alguns outros países, mas agora já existe no Brasil também, e várias experiências que hospitais fazem. Eu conheci uma moça que dava curso de Tai Chi Chuan, e que ela deu o curso em vários hospitais para doentes, para os médicos medirem o resultado. E como você falou, eu acho que também juntar espiritualidade com medicina é ótimo. Eu acho que tem várias coisas boas, né? Alimentação saudável, isso eu posso falar bastante, porque eu fui bem guloso e era muito bom cozinheiro. Tive inclusive um restaurante na praia de Paúba, mas na época eu só me interessava por uma alimentação muito gostosa. Agora eu estou ligado à alimentação saudável e acho muito legal que a grande maioria dos restaurantes vegetarianos tem uma alimentação saudável, gostosa e com preço muito mais razoável do que os outros restaurantes. Então, na medida do possível, eu frequento muito mais os restaurantes vegetarianos. Então, acho que unir essas várias coisas pode fazer muito melhor bem para as pessoas doentes. Em vez de tratar só a doença, tratar a pessoa inteira, né? Isso eu acho muito interessante. E as outras terapias que você pratica, você também faz normalmente, aurículo, reiki? Sim, exatamente. Então, é como eu falei, depende da pessoa. Algumas pessoas não gostam da aurículo, tem medo, porque ela é um pouco doloridinha. Você vai trabalhar alguns pontos ali na região do pavilhão auricular, que são mais doloridinhos, e tem gente que não gosta de sentir dor, que sente medo. Então, assim, não forço nada. Tudo é muito bem conversado com a pessoa antes. Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade também com o toque, não gostam de massagem. Então, isso a gente vai conversando durante a terapia, vai percebendo, porque aquele momento é o momento da pessoa, para que ela se sinta à vontade, se sinta feliz, né? Então, nada pode ser feito a contragosto da pessoa. Então, tudo é muito bem conversado, muito bem colocado, e conforme a terapia vai andando, aí a gente vai percebendo qual é o momento certo para empregar, de repente, uma massagem, a aurículo também, e tudo muito bem conversado. Agora, a questão da alimentação, só voltando um pouquinho, é de extrema importância. Não é uma pena que as pessoas procurem os tratamentos quando já estão com alguma manifestação, com a manifestação da doença no corpo, porque o ideal seria procurar sempre uma prevenção, né? Enquanto está tudo bem, procurar essa mudança no seu padrão de vida, no seu modo de vida, em padrões que às vezes estão tão arraigados, aí, coisas que já vêm de tanto tempo e que não fazem bem. Então, o importante seria essa pessoa estar sempre olhando para dentro de si, percebendo isso, essa necessidade de fazer algumas mudanças e procurar ajuda. Mas a pessoa procura geralmente quando tem algo já está instalado ali. E com relação à alimentação, o que eu procuro sempre fazer? Orientar essa pessoa, né, nessa mudança alimentar,
e sempre aos poucos, porque tudo que é muito radical a pessoa acaba abandonando. Então, se você pede, vamos cortar farinha branca, o açúcar, os pães, vamos começar uma alimentação bastante saudável, vamos cortar a carne agora e tal. Percebe que as pessoas, não, mas eu gosto muito de doce, então a gente vai fazendo um acordo. Então, assim, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, então, ao invés de comer 7 dias por semana o açúcar, coma 5, depois 4, aí a gente vai diminuindo, né? Então, vai colocando um pãozinho integral de vez em quando na sua alimentação, vai modificando o seu paladar, colocando mais legume e verdura. Então, e aí as pessoas vão aceitando mais facilmente, as pessoas vão gostando mais, né? E não sei se eu tenho tempo ainda de falar um pouquinho do Hospital Emílio Ribas. Tem. Pode ser? Então tá bom, que você falou do hospital, né? Eu queria até aproveitar para falar um pouquinho de um trabalho que eu faço também, que eu sou assim, simplesmente apaixonada, que é um trabalho voluntário no Hospital Emílio Ribas. E como você disse, que hoje em dia os hospitais e o SUS realmente já tem essa abertura para as terapias novas, né? Lá no Emílio Ribas nós fazemos um trabalho de massagem de conforto nos pacientes. Então, por que massagem de conforto? Porque é uma massagem diferente da massagem terapêutica que a gente faz no dia a dia. É uma massagem bem mais suave, né? Que é feita no leito hospitalar, então você tem que se adequar ali a tubos, a cama, ao paciente que, de repente, não pode se modificar de posição. Então, você vai adequando a situação do paciente, mas você vai levando para ele essa possibilidade do toque, para que ele possa se sentir novamente inteiro, né? Acolhido. E acolhido não só por você que está ali fazendo aquela massagem e conversando com ele, mas acolhido pela sociedade também, porque às vezes as pessoas se sentem tão abandonadas, né, ou fora da vida que está aí no mundo, porque estão internadas ali há tanto tempo. Então, é uma forma de você acolher novamente, muito respeitosamente, com muito amor, com muito carinho, essas pessoas. E lá no hospital tem outras terapias que são feitas também, por exemplo, o reiki também é utilizado lá. E as pessoas, os pacientes gostam bastante, dizem que se sentem muito bem durante a terapia reiki, sentem uma paz muito grande, um bem-estar muito grande, uma tranquilidade. E fora outros trabalhos voluntários que tem no hospital, que é artesanato, a leitura solidária, o ombro amigo, que é o momento da pessoa também poder conversar, né? E falar sobre seus medos, as suas dúvidas, contar sobre a sua vida. E é um trabalho muito interessante, de muito respeito, né? Que é coordenado pela doutora Glória Brunetti, que é uma médica infectologista e que tem essa visão tão ampla, né, do ser humano. Então, eu tenho muita fé que daqui para frente, cada vez mais, os hospitais e a medicina vá se abrindo para essa nova perspectiva, né? Eu acho que isso é do futuro mesmo. Já está começando agora, mas é uma coisa para o futuro que, com certeza, não vai dar mais para separar, que é a medicina das terapias complementares, do toque, desse maior acolhimento realmente às pessoas, que a gente percebe muito isso, que as pessoas precisam cada vez mais desse respeito, do carinho e atenção, né? Inclusive tem umas coisas já bem interessantes. A Unifesp, que é a Universidade de Medicina, tem cursos de pós-graduação agora de terapias integrativas, que eles chamam. Então, é muito interessante que isso vá se abrindo. Eu acho assim também curioso, que eu li num livro do Yogananda, que eu já falei, que é um grande mestre meu, que ele dizia: você estando ligado com a espiritualidade e com Deus, mesmo que você esteja com uma doença, vá no médico, o médico diga que você nunca vai se curar, se você está ligado com Deus, você vai manter a certeza de que vai se curar e acaba se curando. Eu achei isso muito interessante, porque eu lembrei que várias terapias que existem hoje, bem famosas, foram criadas por pessoas que foram num médico, o médico disse: você está com uma doença, não vai se curar nunca. A pessoa, pensando no Feldenkrais, por exemplo, ele foi lutador de judô na Europa, depois estudou física,
trabalhava com um físico prêmio Nobel, e ele teve um problema com 40 e poucos anos, uma dor muito forte no joelho. Ele foi ao médico, o médico disse, depois de examiná-lo, disse, vou te mostrar a única coisa que você vai precisar fazer. E foi na outra sala e trouxe uma cadeira de rodas para ele e disse, você vai ter que sentar aí e nunca mais vai andar. Ele não se conformou com isso e ele conta no livro dele que ele ficou pensando, puxa, eu lutava judô, conhecia bem o meu corpo. Estudei física, conheço muita coisa importante de física, mas nunca me preocupei em analisar e estudar meu cérebro. Vou começar a pensar nisso agora. E ele começou também pensando em fazer algumas práticas corporais para ver se melhorava o joelho. E em alguns meses, ele, com os exercícios que ele fazia, ele curou totalmente o joelho. Aí ele criou o método Feldenkrais de práticas corporais, que é maravilhoso. E muitos terapeutas, como o Meir Schneider, que criou o Self-Healing, que era cego desde 6, 7 anos de idade. Os médicos diziam que ele nunca ia enxergar, até os pais dele diziam que ele nunca ia enxergar, e ele dizia, eu vou enxergar sim, eu quero enxergar, vou enxergar. Aos 17 anos, ele conheceu os exercícios do Dr. Bates, que esses exercícios estão no meu livro também, Yoga para os Olhos. Ele fez durante 10, 11 meses os exercícios com muita convicção. Ele fazia os exercícios durante 8, 9 horas por dia. E nos 10, 11 meses ele recuperou a visão totalmente. E aí, em função disso, ele criou essa terapia Self-Healing, que é maravilhoso, que é autocura, né? Que é boa não só para os olhos. Ele criou práticas para o corpo inteiro. E tem vários outros terapeutas que fizeram isso. Então é interessante essa coisa, esse espalhando, medicina, psicologia, terapias, espiritualidade, porque aí vai ajudando todo mundo. Sim, cada vez mais, exatamente. E até lembrar, você falando, eu me lembrei, o próprio Dr. Bach, que criou os florais de Bach, ele era médico. Né? Ele era bacteriologista e imunologista. E ele teve essa ideia de fazer, essa inspiração, na verdade, de utilizar as plantas, a energia, a vibração das plantas para criar um método dos florais de Bach, né? Que tem efeitos assim, maravilhosos, uma terapia super sutil que qualquer pessoa pode utilizar, desde criança, gestante, idosos, e com efeitos espetaculares de reequilíbrio mesmo energético, visando o positivismo, o lado positivo da pessoa, né? Fazendo com que aflore essa positividade da pessoa, e tem efeitos muito bons. E eu acho que nada é por acaso também, né? Então, essas pessoas que às vezes vêm com esses problemas graves de saúde, chegam ao mundo, passam por todas essas dificuldades, eu acho que elas já têm mesmo essa missão de passarem por isso, para trazerem para nós essas experiências e mostrar que nós somos capazes, né? Que as dificuldades estão aí justamente para a gente poder vencer e avançar. Não ter medo, o medo é natural até da pessoa, mas não ter medo e avançar sempre, né? E a possibilidade de cura, mais uma vez eu digo, está dentro de cada um de nós, é só querer. Silvia, nós estamos chegando no final do programa. Passa os teus contatos para as pessoas que querem falar com você, mais informações, passa o seu contato. Tá certo. Eu atendo no Núcleo Transformar, que fica pertinho do metrô Ana Rosa, www.nucleotransformar.com.br, e o endereço é Rua Doutor José de Queiroz Aranha, número 234. Posso passar o telefone também, né? 5083-4482. É só entrar em contato. Nós atendemos de segunda a sábado. E eu vou ficar muito feliz com a procura de vocês e disposta a cada vez mais ajudar cada vez mais pessoas. Ok, obrigado, Silvia. E, prezados espectadores,
Estamos encerrando o programa. Se vocês quiserem qualquer informação sobre o que nós falamos aqui, sobre o meu jornal, liguem para o meu telefone 3063 1115 e falem comigo, Roberto Inácio. E o e-mail continua igual, j.alternativo@uol.com.br. Mudamos apenas de endereço, eu repito, se vocês quiserem passar lá para ver os ótimos livros que nós temos, ou passar aqui na Pax Universal, que também tem livros maravilhosos. O meu endereço novo é Rua Diana 990, em Perdizes. Obrigado, boa semana para vocês e vamos nos esforçar para ter um ano 2016 excelente. Boa tarde.